Durante a semana, acompanhamos a movimentação dos servidores municipais com relação ao projeto de Estatuto dos Servidores que entrou no Legislativo Lavrense. Na segunda-feira, nós acompanhamos uma manifestação do sindicato e o prefeito José Xerém está conosco nesta edição do TV Notícias para falar sobre o assunto e todas as conversas, as tratativas em busca de uma solução para o impasse. Prefeito, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciano. Boa noite aos telespectadores da TV Universitária. Satisfação estar aqui mais uma vez para conversar sobre isso, os acontecimentos da cidade. Obrigado pela presença. Prefeito, o que causou tanta polêmica que gerou um movimento de greve, uma manifestação na porta da prefeitura na segunda-feira? Explica para a gente. Nós entramos com algumas modificações do Estatuto dos Servidores que a gente acredita que vai equalizar, tratar de maneira mais igualitária, mais isonômica os servidores, proporcionando uma perspectiva de tratar de melhor maneira a recomposição salarial e não só benesses ou gratificações para alguns poucos grupos. Sim. E não atingindo a todos. E o objetivo é que você priorize o pagamento do salário do servidor, não só nesse mandato, mas em vários outros. E, temporalmente, os estatutos eles têm que ser modificados. Então, eu fiz algumas propostas, tinha expectativa que fosse bem debatido a nível da Câmara de Vereadores, mas acabou que o excesso de manifestações acabou não sendo possível a discussão específica do projeto. Muitas notícias errôneas foram saindo, foram chegando aos servidores. A gente tem esclarecido paulatinamente e isso acabou gerando toda essa confusão e a manifestação. Na segunda-feira, agora, o sindicato estacionou o carro lá, fez uma manifestação. Sim. Durante o processo deles me chamaram para fazer uso do microfone para o debate. Eu atendi prontamente ali aos manifestantes que estavam ali e foi solicitado que tivesse um sobrestamento do projeto para marcação de uma audiência pública, discussão e posteriormente a votação a nível da Câmara dos Vereadores. Ou seja, foi dada uma pausa para que o projeto seja analisado com o objetivo de marcar uma audiência para explicar detalhadamente, é isso? Exatamente. Foi solicitado que fosse feita uma comissão da qual o sindicato participa, Sim. mas outros servidores do município também irão participar. Esse estatuto, ele não mexe em nada com o Estatuto da Educação. A educação tem um estatuto próprio, então nesse momento não existe nenhuma alteração desse projeto de lei que hoje está na Câmara que vai afetar nada ao Estatuto da Educação. Servidores da educação. Os outros servidores em geral é que vão ser modificados com isso. Então, gente da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, do Transporte, eles vão compor essa comissão e vão participar junto com o sindicato para culminar com a audiência pública e explicação de ponto a ponto desse projeto. Porque um ponto muito polêmico e muito debatido nas manifestações foi a questão dos benefícios que seriam retirados. Não é isso, né, prefeito? Foram colocados, alguns benefícios são retirados de alguns grupos, eu vou explicar bem por quê. Se você é um servidor e você faz a função de serviços gerais e você entra na prefeitura, concursado, e o pré-requisito é 3º grau, e você forma em pedagogia, você conseguiu um curso superior, você tem um acréscimo no seu salário de 5%. Sim. Isso continua sendo mantido. Se você faz um curso técnico, você galga 5% a mais do seu salário. Sim. E isso continua sendo mantido, isso não foi alterado. Um dos pontos que modifica é esse. Se a pessoa fizesse um mestrado, um doutorado ou um pós-doutor, ela ia ter um aumento, uma gratificação de 20%, ela ia mudar de nível. Enquanto aquele servidor dos serviços gerais leva 12 anos para mudar de nível, esse que fez o mestrado, ele tem a gratificação de 20%, que será mantida, mas mudaria de nível. Enquanto o outro servidor leva 12 anos, ele modificaria com 2 anos se ele fizer o mestrado e modifica de padrão. Então não está isonômico, não está igualitário. E esses servidores desse tipo de conhecimento, ele ganha mestrado, doutorado e pós-doutor, ele tem um salário mais alto. Então, no futuro, ia ficar um grupo muito pequeno de servidores que faz mestrado, doutorado e pós-doutor, incorporando muitas gratificações ao salário definitivamente. Em relação aos demais. Em relação aos demais. E isso vai culminar com uma dificuldade de reposição salarial.
E o objetivo desse salário é que a recomposição salarial seja prioritária no governo. E algumas coisas nós retiramos, além disso, assim, além desse favorecimento de pequenos grupos, o vintenário. O vintenário já é uma alteração já de aspecto legal. Então, você continua com o seu quinquênio, você ganha 5, 10, 15, 20 anos, 25 e 30. O vintenário já tem vários entendimentos a nível de legislação, de judicialização, que você não pode ter duas benesses por o mesmo tempo. Então, você tem o vintenário e o quinquênio ao mesmo tempo. Então, isso foi retirado. As férias-prêmio, elas são mantidas para os servidores, mas atualmente, no estatuto que tem, você é obrigado a comprar as férias-prêmios de todos os servidores quando eles aposentam. E isso pode impactar de tal maneira que afete a prefeitura, tanto na recomposição salarial, sim, quanto no pagamento dos salários. A prioridade tem que ser o pagamento do salário do servidor em dia, rigorosamente, igual nós temos feito. Mas não só o pagamento do salário. A parte patronal e previdenciária, nós demos entrada num outro projeto de lei que vai negociar 6 milhões de dívidas previdenciárias. Tem 400 servidores que vão aposentar muito em breve no município e que dependem dos cofres do município. Então, esse ano, a gente pagou o salário dentro do mês, nós pagamos o vale alimentação dentro do mês, pagamos a parte previdenciária do servidor dentro do mês. Isso, apesar de ser uma obrigação, não é uma coisa fácil. Então, o servidor tem que prestar muita atenção. É obrigação do gestor fazer esse pagamento, é obrigação. Mas é importante que isso tenha uma valoração disso também, para que continue recebendo. Porque quando isso não acontece, Luciano, quando você não recebe seu salário em dia, muitas dificuldades vêm nisso aí. E nós estamos pagando, por exemplo, dentro desse ano, nós pagamos 2 salários atrasados, para alguns servidores, quase 2,5 salários da gestão anterior. Isso pesa muito para o município. Tá certo. Agora, prefeito, temos 10 dias, é o prazo. A audiência pública marcada para o próximo dia 25 de outubro, com a participação de representantes do sindicato e também servidores municipais, de vários setores. O objetivo é ampliar bastante a discussão. Essa audiência pública ela vai ser na Câmara dos Vereadores. Vai ter explicação ponto a ponto desse projeto, sim, quais que são as intenções desse projeto. E durante esse período em que o salário ficou congelado, Luciano, algumas pessoas não tiveram nenhum tipo de congelamento e outras mantiveram seu salário congelado. Eu estava conversando agora com 2 funcionários da Vigilância Sanitária. Um conseguiu mudar de nível de padrão e o outro não conseguiu nem mudar de nível nem de padrão. Certo. Então, isso está muito errado dentro da prefeitura. Isso também não foi isonômico, não foi igual. Então, alguns ganharam alteração no nível e galgaram padrões mais elevados, enquanto outros não aconteceram isso. Então, eu peço um tempo de 1 ano maior. Era para começar a ser feito em 2018. Eu peço para 2019 fazer isso, essas mudanças de nível de padrão, para que eu possa equacionar, para que todos que tiveram seus direitos colocados, que eles estão abaixo, que eles cheguem no padrão e no nível que eles devem. E, ao contrário, também, algumas pessoas aumentaram muito de nível. Vocês tinham que aumentar a cada 2 anos, aumentar um nível, de repente, em 2 anos, ela aumentou 7. Então, isso está equivocado. Então, para as pessoas que aumentaram e progrediram equivocadamente, eu quero que elas retornem ao nível que é justo. Sim. E aquelas que não galgaram o nível que deveriam estar, eu também quero colocá-las onde elas devam estar. Só que são 1.100 ou 1.200 funcionários só que são regidos por esse estatuto. Porque o restante é regido pelo Estatuto da Educação. E você tem que olhar um a um. Então, quando foi feito um decreto em 2016, que não levou enquanto impacto e que gerou o congelamento de servidores, porque foi mal estudado e não propôs soluções para isso, a gente quer rever tudo isso, só que é difícil, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, a gente quer rever isso para tratar todos iguais, como é a obrigação do gestor e da administração pública, aqueles que equivocadamente tiveram seus cargos muito acima, que eles voltem, aqueles que estão abaixo deveriam ter, que eles estejam no lugar de justiça deles, e que siga-se posteriormente sem alterações no futuro. Continua sendo a cada 12 anos e continua sendo a cada 2 anos depois esse galgar de níveis. Tá certo.
Nós conversamos com o prefeito José Xerém, esclarecendo e explicando sobre toda essa polêmica que girou em torno do projeto do Estatuto dos Servidores. Prefeito, muito obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Obrigado, foi uma satisfação estar aqui. Espero que os servidores acompanhem, que a comissão acompanhe direitinho. O objetivo desse projeto é estabilizar economicamente a Prefeitura Municipal de Lavras, para que nos próximos anos, a gente tenha recomposição salarial. A gente não pode fugir das nossas obrigações. A gente também gosta da boa política. A gente não gosta da politicagem, sim, mas da boa política, do debate, da solicitação justa, a gente gosta sim, e esperamos que isso traga benefício não só à cidade, mas aos servidores. O compromisso nosso que foi colocado é de fazer o pagamento de servidores rigorosamente em dia. E a gente tem conseguido isso. É nossa obrigação, mas todos nós temos que ter também o entendimento que isso não é uma tarefa fácil. Tem custado muito a administração, muita dedicação, mas os servidores do município merecem mesmo. Obrigado, prefeito. Boa noite.